Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Restaurando o altar da família é o tema do mês. E a primeira mensagem é como começar a restauração. Repita comigo: como começar a restauração. Aleluias. Se nós vamos restaurar o altar da família, nós precisamos entender os passos dessa restauração, e eu devo estar falando aí desses 3 passos para a restauração do altar da família. Ageu, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Amém? Pai, fala conosco nesta noite, revela a tua palavra ao nosso coração, para que possamos sair daqui hoje mais edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos para receber o ensino do Senhor. Amém. Queridos, o Espírito Santo, ele nos convoca para um posicionamento diante do Senhor. A pergunta que Ageu nos instiga a fazer é: nossas prioridades estão corretas? Nossas prioridades estão corretas? Porque não seria a inversão de prioridades a causa do nosso atraso, do nosso cansaço, da nossa falta de prosperidade? Quando eu penso em restaurar o altar da família, o que o Espírito Santo coloca em meu coração é que a primeira coisa que nós precisamos fazer é corrigir a nossa rota. A primeira coisa que nós precisamos fazer é corrigir a nossa lista de prioridades. E eu gostaria que você fechasse os olhos agora por alguns segundos e imaginasse o Espírito Santo te perguntando ou pedindo para você: me mostre a sua lista de prioridade. O que você vê na sua lista de prioridade? O que você faz nas primeiras horas do dia? O que você passa a fazer logo depois que você acorda? Como é que você desenvolve o seu dia? Como é que você termina o seu dia? O que você determina como prioridade para o dia posterior? E assim, como é que vem sendo levada a sua vida? Para quem você dá mais desculpas? Para Deus? Para o seu patrão? Para a sua esposa? Para o seu marido? Ou para os seus filhos? Para quem é que você está justificando mais por não ter feito alguma coisa? Porque quando a gente entende que precisa fazer alguma coisa e não consegue fazer, aqueles que são pessoas moralmente corretas e idôneas, pelo menos eles justificam, né? Ah, não fiz por isso, me faltou condição, me faltou isso, faltou aquilo. Na sua lista de prioridades, para quem você está dando mais justificativas?
O que é que você está relegando mais, está procrastinando em quê? Na sua vida material ou na sua vida espiritual? Quando Deus determinou que Ciro autorizasse o retorno do povo de Israel para Jerusalém, isso por volta do século V a.C., Deus determinou com uma prioridade, e Ciro foi específico quando ele encontrou nos livros de Jeremias e na profecia de Daniel que ele seria o homem usado por Deus, o governador, o imperador usado por Deus para liberar o povo a voltar para Jerusalém. Mas o povo não ia voltar por voltar, a ordem era explícita, porque Deus havia dito para o povo que eles deveriam voltar para construir uma casa ao Senhor. Havia da parte do Senhor a determinação de uma coisa a se fazer, havia da parte do Senhor, grave isso, uma determinação de uma coisa a se fazer, da hora de fazer e do motivo pelo qual fazer. Isso implica, queridos, que nós precisamos fazer coisas certas, ou que coisas certas precisam ser feitas na hora certa, pela motivação certa ou pela motivação correta. Quando nós invertemos as prioridades, podemos fazer a coisa certa, mas na hora errada. Ou podemos fazer na hora certa, mas a coisa errada. Ou podemos fazer a coisa certa na hora certa, mas com motivações equivocadas, porque muitas das vezes as nossas motivações, as nossas prioridades estão erradas, estão contaminadas, estão mal listadas, e nós deixamos de ser obedientes ao Senhor. E quando nós deixamos de ser obedientes ao Senhor, as coisas vão dar ruim para a gente. Presta atenção comigo. Qual era o objetivo do retorno de Israel para Jerusalém? Livro de Esdras, capítulo 1. Nós temos o texto bíblico aqui refletindo a ordem para que Israel retornasse para Jerusalém. E qual era o objetivo desse retorno? O versículo de número 3 de Esdras 1 diz: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e faça o quê? E, cadê a igreja? E edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Você vai voltar para Jerusalém. Ciro está clamando. Quem é que tem dentro o povo de Israel que sirva a Deus, que ame a Deus e que quer voltar para Jerusalém? Não obrigou ninguém a voltar, só voltava quem quisesse. Que quer voltar para edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então o objetivo do retorno não era para plantar vinhas, não era para construir suas próprias casas, não era para melhorar a sua vida material, não. O objetivo era levantar uma casa ao Senhor. Aí eu começo a pensar aqui, queridos, que toda reconstrução começa internamente. Toda reconstrução começa pela parte espiritual. O Espírito é o âmago da nossa vida. Nós somos seres tricotômicos, espírito, alma e corpo. A nossa medida é de dentro para fora e não de fora para dentro. A nossa importância muitas das vezes está invertida quando nós valorizamos o que palpamos, o que tocamos, o que vemos, mas Deus valoriza o que não se toca, o que não se vê, o que não se apalpa.
É por isso que tem muita gente com a vida bonitinha pelo lado de fora. O cabelo tá penteadinho, a chapinha tá bonita, o gel tá passado, tá bem aparadinho, o pé do cabelo tá feito, a roupa é de marca, é bonita, mas não prospera, a vida tá destruída, porque a casa espiritual está destruída. Quando Deus manda aqueles homens de Israel a retornarem, quase 50 mil judeus retornaram com Zorobabel, foi a primeira leva. A ordem era construir uma casa ao Senhor. Entenda isso. Se a minha casa espiritual estiver destruída, nada vai prosperar na minha vida. É por isso que Jesus ensinou que nós não devemos construir uma casa na areia, mas devemos construir uma casa na rocha. O que é casa na areia? Bens materiais, vida material, lazer, prazer, dinheiro, coisas materiais, prata, ouro. Isso é casa na areia. Vem o vendaval e tira a saúde, leva o dinheiro, leva o prazer, leva a alegria. Vem a enchente, tira o dinheiro, levou a alegria, levou tudo que você construiu. Mas construir a casa na rocha é construir um tesouro no céu, é temer a Deus, é viver para Deus, é adorar a Deus, é ter uma vida onde a prioridade seja o Senhor. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite. Deus quer reconstruir a nossa casa. Deus quer reconstruir a nossa família, e Deus quer reconstruir a partir da nossa própria vida. Quando nós reconstruímos a casa que Deus quer para habitar, para morar, todas as coisas começam a dar certo na nossa vida. Só quem está entendendo, glorifica o nome dele. Há uma proposta de Deus para nós. Qual é o objetivo de Deus? Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluias. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os termos originais aqui significam muita coisa. Mas o principal significado de imagem e semelhança é relacionamento. Deus criou o homem para adorá-lo. Adorar, procrastineu, no grego, é beijar a mão de Deus, é se relacionar com Deus. Adorar, no hebraico, queridos, é servir ao Senhor, prostrar-se diante do Senhor. Esse é o objetivo da nossa vida, adorar a Deus. E as demais coisas, elas são triviais, elas são secundárias, elas vêm depois, elas são acrescidas. É por isso que quando a gente inverte essa ordem, a nossa vida vira uma bagunça. A gente não consegue acertar, a gente corre para lá e para cá, a gente luta e labuta, a gente peleja e a gente não consegue alcançar o objetivo, porque a ordem está invertida. É como a corrente sobre uma engrenagem que começa a pular os dentes, como se ela tivesse que passar numa primeira engrenagem, no primeiro dente, e ela começa a pular. Já viu? Como quando a engrenagem está um pouco empenada, ou quando a corrente está seca, a corrente de uma máquina, ou até de uma bicicleta, ou quem sabe de um motor, né? De um carro que tem ali a corrente de comando. Se as engrenagens não estiverem bem aprumadas, bem organizadas, bem firmes, começa a se pular. O que vai acontecer? Aquilo vai se quebrar. Aquele sistema não vai aguentar, aquilo vai se romper. Assim é a nossa vida. Se nós não acertarmos
a prioridade da nossa vida, nós vamos perder a nossa força, nós vamos nos quebrar e nós vamos deixar de ser prósperos e abençoados simplesmente pela indiferença com o objetivo que Deus determinou na nossa vida. O povo de Israel, ele começou certo, as pessoas começaram certo, mas eles não continuaram. É o outro problema. Não adianta você começar certo, você precisa começar certo, continuar certo e terminar certo. Nós precisamos ter resiliência, persistência, continuidade daquilo que fazemos. Tem muita gente que não chega a lugar nenhum, porque começa uma coisa hoje, amanhã já muda para outra, depois já muda para outra, depois já muda para outra. Ele nunca termina aquilo que começa. Não tem paciência para continuar, não tem firmeza para continuar. É por isso que Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra, queridos, de Deus para nós é perseverança. Persevera na tua prioridade, persevera naquilo que é certo, persevera no escolher a coisa certa, no fazer a coisa certa, no continuar fazendo a coisa certa e em terminar fazendo a coisa certa. Não mude os teus princípios. Quando o povo de Israel chegou ali, eles começaram a construir o altar. Primeira coisa foi o altar. Isso é maravilhoso, que a Bíblia diz que eles chegaram ali e rapidamente eles construíram o altar. Mantenha sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 1. O texto diz assim: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, mesmo tendo medo dos povos vizinhos, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Versículo 5: e depois disto o holocausto contínuo das ruas 9, de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Qual foi a primeira coisa que eles construíram? O altar do holocausto. Por que eles construíram primeiramente o altar do holocausto? Esse altar, irmãos, ele é um tipo da cruz de Cristo. O altar do holocausto era onde era feito o sacrifício do arrependimento, era onde a vítima era queimada em substituição, para que fosse perdoados os pecados da nação. Quando você entrava no tabernáculo, tinha um pátio, tinha um grande portão, uma porta larga, onde todos podiam entrar. Quando eles passavam pelo lado de dentro daquela cerca, eles se deparavam com o altar do holocausto. Era o primeiro móvel que tinha ali, e eles não podiam se desviar do altar do holocausto. Ali no altar do holocausto, o sacerdote oferecia o sacrifício pelos pecados da nação. Um animal, um cordeiro, um cabrito, morria, o seu sangue era aspergido na ponta do altar, sua carne era queimada, para que o pecado da nação fosse perdoado. Ei, olha para mim, não há vitória sem arrependimento, não há vitória sem conversão, não há, queridos, prosperidade material e espiritual sem antes morrermos para o mundo, para que possamos ressuscitar para Deus. O Calvário é o lugar das nossas misérias, o Calvário é o lugar dos nossos pecados.
Quantas famílias estão sendo destruídas porque estão sendo coniventes com o pecado? Quantas famílias estão sendo destruídas porque removeram o altar do holocausto da sua casa? Nada mais tem problema. Entra o adultério, entra a mentira, entra a corrupção, entra a vaidade, entra todo tipo de erro, entra todo tipo de engano, entra muitas das vezes a pornografia virtual. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro daquele quarto escuro, daquele quarto escondido. Parece que você nunca foi num bordel, nunca foi num motel, mas na sua televisão pode passar todo tipo de pornografia, e você fica ali assistindo os casais adulterando e trocando um pelo outro, e é homossexualismo, e é lesbianismo, e é tanta coisa que você deixa de uma forma virtual, muitas das vezes entrar na sua casa, e você não sente mais nada, e aquilo vai acontecendo dia após dia, aí de repente a miséria está dentro de casa. Eu disse para vocês aqui, na abertura desse culto, que é lamentável que na igreja esteja acontecendo tanto suicídio, tanta depressão, tanta gente com tanto problema. Nós estivemos ministrando na semana passada, no mês passado, numa determinada igreja, e quando o pregador chamou ali na frente pessoas que tinham desejo de suicídio, eu não quero exagerar aqui, porque eu acho que foi mais, mas 1/3 da igreja foi à frente. Pessoas com insônia, pessoas com desejo de suicídio, pessoas que precisam de tratamento para não suicidarem, 1/3 da igreja. E quando a gente começou a orar, demônios começaram a se manifestar no meio da igreja. Gente que toma ceia, gente que já tinha cantado em conjunto, gente que já tinha ministrado, começou a manifestar coisas terríveis. Jovens, pessoas de meia idade, pessoas de mais idade. E o que é isso, pastor? Isso não é outra coisa senão a remoção do altar do holocausto para as permissividades que nós estamos dando para o pecado. Ninguém quer ouvir falar de morte. Nós não queremos morrer para o mundo. Nossa carne quer pulsar, nossa carne quer viver. Nós vivemos a era do hedonismo, a era do prazer. Eu preciso ter prazer, eu preciso me promover prazer. Tudo que eu quero é prazer. Se a igreja não tiver uma fumacinha para me promover o prazer, ela não é legal. Se a igreja não tiver uma música que massageie o meu ego, ela não é legal. Essa igreja que canta ao quão cego andei e perdido vaguei, que foi na cruz, é arcaica, está por fora. Essa igreja que canta se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, é arcaica, está por fora. A igreja legal é aquela que canta que você é o centro do coração de Deus, que você é a coisa mais importante do universo, que não interessa o que você fez na lua nova que passou, o que você vai fazer na lua minguante que vai chegar, que importante é que você é especial para Deus. Deus te aceita do jeito que você quer, Deus te aceita do jeito que você está, mas você precisa vir ao Calvário, precisa sacrificar aqui os seus erros, o seu pecado, o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, precisa se permitir morrer, para que Cristo nasça em você, e quando Cristo nascer em você, você verdadeiramente será vitorioso, porque não é em mim mesmo que eu sou mais que vencedor, mas é em Cristo somos mais do que vencedores. Nós estamos sendo chamados para a cruz, nós estamos sendo chamados para o Calvário, nós estamos sendo chamados a morrer para nós mesmos, para que possamos ressuscitar numa vida verdadeiramente vitoriosa. A nossa prosperidade jamais será medida pelo que conquistarmos aqui, seja posição, fama, dinheiro, bens materiais, mas a nossa prosperidade será medida se nós conquistarmos o céu. Você precisa carregar em você a certeza
de que quando a angelical trombeta tocar, você vai ouvir o seu nome ser chamado. Miserável homem, miserável mulher que viver aqui regaladamente, que tiver todo o prazer, que tiver todos os bens, mas aquele dia o seu nome não for chamado, não adiantou nada, perdeu tudo. Oh, mas você pode ter vivido aqui até zombado, criticado. Quem sabe vão criticar da tua roupa, do teu sapato, do teu cabelo, da igreja que você congregou, do carro que você andou, ou do ônibus que você pegou, andou a pé. Como muitos dizem por aí: se o teu Deus não te der uma casa na praia, se você não tem um carro, o dinheiro no banco, se você não tem um carro do ano, você não está servindo ao Deus correto. Mentira do diabo! Meu Deus. Quando o diabo diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares, mostrando todos os reis do mundo, Jesus diz para Satanás: afasta-te de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Jesus estava dizendo: eu prefiro a cruz, eu escolho a cruz, porque na cruz, aleluia, eu venço a morte, aleluia, para conquistar a eternidade. O holocausto, o altar do holocausto, o Calvário, é o lugar onde nós vencemos a morte para conquistar a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. A primeira coisa que você precisa fazer na tua casa é levantar o altar do holocausto, o altar da humilhação. Se humilha diante do Senhor, se humilha na presença dEle. Reconheça os seus erros, reconheça o seu pecado, reconheça as suas misérias. Olhe para a cruz de Cristo, onde Ele olhava para a humanidade e olhava para o céu e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cruz, irmãos, altar do holocausto, símbolo da cruz, é o lugar onde nós somos perdoados e onde nós aprendemos a perdoar. Uma família onde não há perdão, não há prosperidade. Marido que guarda mágoa da esposa, esposa que guarda mágoa do marido, filho que guarda mágoa da mãe, mãe que guarda mágoa da filha, pais que guardam mágoas dos filhos, não vão prosperar. É preciso que a gente olhe, que a gente erga uma cruz, e todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade seja cravada ali, para que a cada manhã haja perdão, haja reconciliação, haja comunhão. Aleluia. Quantas das vezes, queridos, a família vai tão mal, simplesmente porque ninguém quer humilhar, ninguém quer perdoar. Ninguém entendeu o que é cruz, ninguém entendeu o que é morrer para o mundo. Estou na minha razão. Quando eu tenho o meu direito, eu não abro mão. Se eu estou certo, eu vou até o fim. Não, queridos. Imagina aquela cena, todos ali, aquele animal morrendo por causa dos pecados, ira, inveja, pelejas, idolatrias, enganos, erros, indiferença, tudo ali representado naquele animal. Mas hoje, muito mais do que aquele animal, não é aquele animal. Tente voltar comigo. Há mais de 2000 anos atrás, ali no Monte Gólgota, em Jerusalém, aquelas 3 cruzes naquele monte, e o nosso Cristo crucificado. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Aquilo representa a minha e a sua morte eterna. Mas Jesus foi lá no meu e no seu lugar. Ele que não tinha pecado, o Filho de Deus, para nos perdoar. Mas para muito mais do que nos perdoar, nos libertar do poder do pecado, nos fazer livres. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: estáis, pois, firmes na liberdade em que Cristo vos libertou, e não tornai-vos a meter debaixo do jugo da servidão.
Quer prosperidade na tua família? Sai dessa servidão de orgulho, sai dessa servidão de egoísmo, sai dessa servidão de individualismo, sai dessa servidão de materialismo, sai dessa servidão de mundanismo, sai dessa servidão de indiferença para com as coisas de Deus. Te levanta, restaura o teu altar, volte a servir ao Senhor com humildade e com inteireza de coração, e a bênção de Deus vai voltar para a tua casa. Quem me entende, fica de pé. Eu vou parar por aqui, na outra quarta eu continuo. Nosso tempo já passou aqui, aleluia.